e dialogam também com a ecologia corporal. Talvez a professora Petrúcia fale só um pouquinho. A gente coordena também o projeto Cinema e Corpo, que é outro projeto que conversa com os projetos da Terezinha Petrúcia. Ela tem também um projeto bem semelhante que se chama Sinestesia. O nosso projeto Cinema e Corpo é uma parceria com o Sinusp, Paulo Emílio, aqui da USP, com a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Sejam muito bem-vindos, pessoal. O chat é de vocês, tá? No final, eu faço, então, um compilado das principais questões para estar passando aqui para a professora Terezinha. Antes de apresentá-la, eu gostaria de passar a palavra para o Cauê, que é a representante do nosso centro acadêmico. A gente gosta muito do centro acadêmico. Com você, Cauê, a palavra. Obrigado, professora. Queria saudar todo mundo que está assistindo essa aula também. Eu acho que é um movimento importante a gente conseguir fazer esse nível de articulação para que a gente tenha essa possibilidade de conhecer outras faculdades de educação física, entender um pouco mais do currículo, do pensamento. Agradecer também a professora Petrúcia, que se dispôs a participar dessa aula de hoje. A professora Soraya fez um chamado e, de pronto, o momento a gente tomou a decisão de atender e quer divulgar um pouquinho o que o Centro Acadêmico, o KFE, tem feito nesse último período. Então, a gente é o Centro Acadêmico de Educação Física e Esporte aqui da USP, né? Quem quiser procurar no Instagram, é só colocar KEF, então o F, o E no final, .USP, vai ver alguma das iniciativas que a gente fez, tanto de lives, né, e discussões que a gente fez durante o primeiro semestre da pandemia. Inclusive a própria professora Soraya foi uma das convidadas dessas discussões que a gente fez de vários temas diferentes, englobando a questão do movimento, da atividade física, e também pensando um pouco na área psicológica, tanto nessas questões mais recentes que a gente fez agora nesse segundo semestre, né? E aí queria até ressaltar o último debate que a gente conseguiu realizar, que era em qual Brasil está estampado na sua camisa. Então, a gente discutir um pouco também a questão do esporte da democracia e de como o esporte e a atividade física, o movimento deve discutir as coisas de modo político também, né? Então, com duas atletas da seleção brasileira participando, com Juca Kfouri, com o professor Lino Castanhari, foi uma atividade muito interessante, com a presença da Aline, que é da luta, né? E também com a presença, me fugiu agora, nossa última convidada, mas que era do basquete também. Então, quem quiser procurar no YouTube também é só escrever KFE, CAEFE-USP, e vão aparecer aí nossos últimos debates, inclusive em relação à PL 529, que é um debate mais específico do estado de São Paulo, que tem acontecido nesse último período, e que a gente está chegando aos finalmente desse debate, inclusive que dizia sobre cortes da pesquisa, acabar com a autonomia universitária da USP de São Paulo, né? Então, da USP, perdão, então, várias coisas, e queria deixar esse convite para todos vocês que quiserem conhecer um pouco mais. A gente também, para finalizar, tem articulado os centros de educação física do estado de São Paulo. Essa ação, inclusive, sobre qual Brasil está estampado na sua camisa, foi feito com outros 7 centros acadêmicos do estado de São Paulo. Então, a gente também tem esse interesse de articular e discutir mais profundamente qual é a função do esporte, da atividade física e do movimento na mudança da sociedade que a gente vive. Obrigado, professora, pelo convite e pelo espaço. Muito bem, Cauê. É isso aí. A gente quer dar as boas-vindas a todos vocês de todas as formas possíveis. Bom, sem mais delongas, eu vou apresentar, então, a professora. Pronto. Será que deu agora? Acho que sim.
Bom, eu acho importante a gente dizer que a professora Terezinha Petrúcia Nóbrega é uma das personalidades da educação física e do esporte da área sociocultural, que traz, então, né, que vem, uma das autoras que vem trazendo, então, a interseccionalidade entre filosofia, corpo e movimento, né, portanto, abrindo aí essa trilha para que a gente possa trabalhar com essa temática mais tranquilamente. Eu e a professora Ana, a gente faz parte desse grupo da filosofia do esporte, um grupo internacional. A gente já acompanha as discussões desse grupo, desse grupo de docentes há mais de 10 anos, né? É uma área muito instigante. Na Europa, eles têm esse congresso de filosofia do esporte anualmente, e, aliás, eu gostaria de mencionar que a professora Terezinha foi convidada a fazer a abertura do encontro da Sociedade Europeia de Filosofia do Esporte na Universidade de Paris-Descartes, o ano que vem. Nós vamos estar acompanhando você. Muito bom. É um super reconhecimento, né, do trabalho da Petrúcia, então... E dizer que ela é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que ela coordena o grupo de pesquisa Estesia, que faz, então, a interseccionalidade entre corpo, fenomenologia e movimento. E também ela coordena o laboratório V, Visibilidades do Corpo e da Cultura de Movimento. Professora, muito agradecida por você ter aceito o nosso convite. É uma honra recebê-la aqui. Acho que é uma honra para todos que estão nos escutando hoje. E eu te passo a palavra, então, com muita alegria e muito agradecimento. Boa tarde. Eu também estou muito feliz de estar aqui, não é? Ainda que nesse formato remoto, mas também é ele que possibilita, né, esse encontro, assim, de perto e de longe, né? Quero agradecer a Soraya, professora Soraya Saura e ao Grupo Pula como um todo, né? Nós tivemos esse ano bons encontros, também estudando a fenomenologia da percepção, né? Às quintas-feiras, e é uma alegria mesmo poder, de alguma forma, estar aqui e contribuir com essa reflexão a partir da filosofia, não é? Para, acho que, dar visibilidade e fortalecer a necessidade dos aspectos sociais, filosóficos para a educação física e os esportes, não é? Acho que é uma dimensão que não pode ficar de fora, porque é pensar o humano, a sociedade, a subjetividade, não é? A própria racionalidade. Então, me parece muito importante, e eu não poderia deixar de participar, né, além da minha alegria de estar com vocês, do Grupo Pula, também agradecer e abraçar meus amigos do Grupo Estesia, né, as minhas colegas, Rose, Karenine, Beth, Luana, todo mundo que está aí do Estesia, e também, né, abraçar os meus amigos da dança, aí, representado pelo professor Delson Matias, que eu vejo aqui na minha tela. Enfim, professor Jefferson, Léo, todo mundo, muito obrigada por estarem aqui hoje, né? E estar comigo, acho que não só hoje, mas na construção mesmo desse projeto, sabe, Soraya? Do sócio filosófico, né? Da filosofia, do corpo, dos estudos da fenomenologia, do pensamento do Merleau-Ponty, né? Então, é uma alegria. E eu vou começar com ele, não é? Com Merleau-Ponty. Eu vou começar... eu fiquei assim, de meu Deus, o que escolher, né? Porque Merleau-Ponty, esse filósofo que estudo, eu fui fazer umas contas rápidas, mas me perdi e deixei para lá. Não vamos... De quando eu comecei a ler Merleau-Ponty, então resolvi deixar para lá. Mas escolhi um trechinho de um texto, né, de um ensaio do Merleau-Ponty, O Filósofo e Sua Sombra,
que está publicado em Signos, né? Uma coletânea que o Merleau-Ponty organizou por volta dos anos 60, que nós temos uma excelente tradução pela Martins Fontes, da professora Maria Hermantina Galvão. É muito importante a gente lembrar dos tradutores, né? Não é uma tarefa simples traduzir um pensamento filosófico, né? Nenhum pensamento, e um filosófico em particular. Bom, então eu vou ler um trechinho. Vocês vão compreender, espero, né? Porque eu escolhi esse pedaço para começar. Entre uma história da filosofia, entre aspas, objetiva, que mutilaria os grandes filósofos daquilo que deram por pensar aos outros, e uma meditação disfarçada em diálogo, em que faríamos as perguntas e as respostas, deve haver um meio termo, no qual o filósofo de que se fala e aquele que fala estejam presentes juntos, embora seja, mesmo de direito, impossível diferenciar a cada instante o que pertence a cada um. Aqui, Merleau-Ponty está se referindo a Husserl, Edmund Husserl, não é? Considerado aí, digamos, o pai da fenomenologia contemporânea, né? E que Merleau-Ponty é um leitor atento e interessado do primeiro ao último momento, né, de seu pensamento filosófico. Ele continua: quando se trata do pensar, escreve aproximadamente Heidegger, quanto maior for a obra, o que absolutamente não coincide com a extensão e a quantidade dos escritos, mais rico será nessa obra o impensado. Ou seja, aquilo que através dessa obra e apenas por ela vem para nós como nunca ainda pensado. Pensar não é possuir objetos de pensamento, é circunscrever através deles um domínio por pensar, que, portanto, ainda não pensamos. Assim como o mundo percebido só subsiste mediante os reflexos, as sombras, os níveis, os horizontes entre as coisas, que não são coisas e não são nada, que, ao contrário, apenas delimitam os campos de variação possível na mesma coisa e no mesmo mundo. Também a obra e o pensamento de um filósofo são feitos igualmente de certas articulações entre as coisas já ditas, a cujo respeito não há dilema entre interpretação objetiva e o arbitrário, já que aí não se trata de, entre aspas, objetos de pensamento, já que, como a sombra e o reflexo, seriam destruídos se fossem submetidos a uma observação analítica ou um pensamento isolante, e apenas podemos ser-lhes fiéis e reencontrá-los pensando-os outra vez. Então, com esse pequeno trecho desse ensaio, que eu recomendo fortemente, né, O Filósofo e Sua Sombra, eu sempre me senti muito atraída por esse título, né? Acho muito poético, muito estético, como, aliás, são quase todos os textos do Merleau-Ponty. Com isso, eu faço minha homenagem, né? Minha homenagem entre aspas, porque ele não gostaria dessa homenagem, ele consideraria uma traição, né? Mas de considerar esse impensado do Merleau-Ponty. Não uma interpretação nem analítica, objetiva do Merleau-Ponty, nem também uma mediação, um diálogo que não é diálogo de fato, né, onde falta a invenção, falta a criação, e não sendo por isso arbitrário, não se trata também de uma leitura arbitrária do Merleau-Ponty, né? Então, eu gosto de ler o Merleau-Ponty assim, eu gosto de pensar com Merleau-Ponty, né?
o impensado, aquilo que ainda não foi pensado, aquilo que dá a pensar, sobretudo em relação ao corpo e ao movimento, né, humanos, que me parecem não ser inteiramente objetos da educação física nem dos esportes, né? Então, essa atitude filosófica eu trago para essa tarde, né, para que a gente abra o pensamento, os horizontes, o impensado dessa temática, né? Em companhia, sobretudo, do Merleau-Ponty, e também assim desse movimento, né, do seu pensamento, né? Eu vou enfocar bastante a fenomenologia da percepção, porque me parece uma obra fundamental, seminal, que esse ano completa 75 anos, né? Traduzida em muitas línguas, mas também textos que eu costumo dizer, né, que fazem parte de uma ontologia indireta, de um desvio do pensamento do Merleau-Ponty, como ocorre com a pintura, como ocorre com o cinema, a própria psicologia, a psicanálise. Mas esse desvio não é um erro, sabe? Não é assim, é uma maneira, justamente, de pensar, né? Uma maneira de pensar aberta, né, à sombra, ao reflexo, às perspectivas, entende? Então, eu gostaria de começar com isso, né? Aberta, né, à sombra, ao reflexo, às perspectivas todos os dias, um pouquinho de cada vez, doses homeopáticas, às vezes mais cavalares, um plus, às vezes mais tranquilamente, mas tentando, né, justamente, né, não dizer melhor o que o filósofo disse, porque isso seria impossível, né? Por isso a leitura ela é essencial, mas dizer do meu jeito, da minha maneira, de como eu compreendo, de como eu percebo, como eu sinto o Merleau-Ponty, e como as suas ideias me movimentam, assim, né? Então é um pouco isso. Para ler e pensar com Merleau-Ponty, nós precisamos, do meu ponto de vista, acompanhar esse espaço sensível que ele mesmo tanto privilegiou, sabe? No seu pensamento, o seu encanto pela pintura, por Cézanne, a sua fascinação pelo cinema, a sua curiosidade pela psicanálise, porque ele nunca foi analisado, né? Então, quem sabe um dia eu faço um trabalho analítico, né? Até umas pinceladas aqui, o Sartre faz umas provocações, né, da relação do Merleau-Ponty com a mãe, enfim, o lado B, como a Sirlene aí de vocês, do Grupo Pula, diz que eu gosto do lado B, eu gosto do lado A, B, C. Então, eu gosto desse movimento, né, dessas perspectivas que Merleau-Ponty nos abre no seu pensamento, da fenomenologia, até a última obra, né, O Olho e o Espírito, que eu pretendo ler um trecho daqui a pouco. E, enfim, então é um pouco assim que eu gostaria de começar, né, falando da fenomenologia, e para começar, além dessa atitude, né, fenomenológica que eu tentei expressar nesse primeiro momento, me parece importante entender também o método fenomenológico, sabe, gente? Não é aqui uma aula de metodologia da pesquisa, né? Mas entender, inclusive, essa noção de intencionalidade que está aí colocada, né, no tema dessa nossa conversa de hoje, né? Então, assim, quando a gente... o que é a fenomenologia? Né? Merleau-Ponty abre o prefácio da sua tese, fazendo essa questão, que é a fenomenologia, ele vai dizer que a fenomenologia é o estudo da essência. E a gente já fala, opa, se parar aí, não é? O estudo da essência, então o que é a essência? É uma visão idealista da consciência, a questão de uma verdade absoluta, né? De uma verdade ahistórica.
de uma verdade assim que não tem um engajamento, né? Não é nada disso, porque a fenomenologia é o estudo da essência que se exprime na existência, no mundo da vida, né? Lebenswelt, que é um conceito que o Merleau-Ponty traz do Edmund Husserl, né? Então, esse mundo da vida, o mundo da experiência, é o solo, digamos assim, para pensar e se movimentar na fenomenologia, né? Com Merleau-Ponty, com Husserl, e, enfim, com os pensadores que se afinam, né? Então, não é uma escola, não é uma... O Merleau-Ponty diz isso também, né, no prefácio, é uma atitude. Só não é um sistema de pensamento, não é uma escola filosófica, mas é antes um movimento, é uma atitude. E é assim que eu gosto de ler a fenomenologia e de compreender essa experiência do ser no mundo, né, no mundo da vida, com essa atitude que também é ética, né, de envolvimento, de engajamento na situação. E não vamos esquecer que esse período é um período da guerra, né? Merleau-Ponty viveu a guerra, a Segunda Grande Guerra, então ele escreve, ele se engajou no movimento da resistência. Então eu costumo dizer, 1945 não foi um ano de brincadeira, né? Como agora, 2020 também não é muito simples. Então, assim, não dá para pensar a essência destacada da historicidade, sabe, gente? Destacada desse mundo da vida. Então, é como nós conseguimos expressar uma verdade que que se engaja na própria historicidade, né? que está implicada nela, e que tenta expressar o movimento das ideias, o movimento do pensamento, entende? Então, a fenomenologia, diz o Merleau-Ponty, ela se deixa praticar. Então, ela é também uma ação, uma atitude, né? Uma ética. Ela se deixa praticar como maneira ou um estilo de pensamento, né? E ela existe em movimento nesse mundo da vida. Então, é dessa maneira que a gente precisa compreender, quando se fala em essência, não são as essências como pensou a metafísica clássica, não são as essências, sabe, a coisa lá do Platão, de um átomo Z, de uma forma, ou uma substância. Não, a essência é o que faz sentido. O que se destaca desse mundo do mundo vida, que nos interpela, que nos afeta, sabe? E o filósofo é aquele homem, né? Homem no sentido de humanidade, que levanta e fala, afetado por algo, né, desse mundo da vida, né? Então ele também tem essa atitude ética, né? Esse ato de fala, né? Então, e que, obviamente, é um ato que engaja o corpo, levantar e falar, né? Então, é do princípio ao fim uma interação com o corpo e com o movimento, esse tipo de pensamento e de movimento filosófico que a fenomenologia nos propõe, né? Nos convida, nos desafia, nos encanta, nos seduz, nos assusta. Então, é uma reflexão sobre esse mundo da vida, não é? Mas essa reflexão engajada, gente, corpórea, sabe? Desse jeitinho, assim, que eu estou tentando passar para vocês aí do outro lado aí das bolotas, né? As bolinhas, assim, que eu vejo em frente. As modalidades existenciais. Então, para quê? Né? Para que esse movimento? Diz o Merleau-Ponty, fazer brotar, olha que linda a imagem, né? Brotar os fios intencionais, ou seja, intenção que nos move, sabe? Para acordar e dizer, bom dia, um novo dia, vamos lá, tá difícil, não tá fácil, mas levanta e fala, né? Aquilo que só você poderia falar.
que nenhum outro falaria em seu lugar. Isso é uma fala do Merleau-Ponty, tá? Quando ele está se referindo aos escritores, né? É uma verdade que não pode calar e que só você pode, né, fazer-se ouvir. Então, é também, e já nisso eu quero chamar a atenção para a dimensão subjetiva e intersubjetiva da filosofia e da fenomenologia. Não é um diálogo, um solilóquio, sabe? É o fala que eu te escuto. Então, o fala que eu te escuto, né, lá só relembrando o Sócrates que fala para o Alcebiades, né? Fala que eu te escuto. Então, essa cena filosófica que marca e que nos espanta, e que é um pouco o que o Merleau-Ponty traz, né, para o seu pensamento do espanto, também filosófico, para fazer brotar esses fios intencionais, ou seja, o que nos move, o que faz sentido, sabe? O que nos mobiliza, o que nos afeta, o que nos coloca numa situação, o que nos paralisa também, o que nos entristece, o que nos alegra, o que nos faz sonhar, pensar, circunscrever, não é? Não objetos de pensamento, mas estilos, movimentos, perspectivas. Então, isso é como eu compreendo, não é? O método fenomenológico que a gente chama da redução fenomenológica, que por vezes se compreende só assim, é colocar entre parênteses as crenças, está lá nos livros lá de metodologia da pesquisa, mas é mais do que isso. Né? É exatamente, né, reconhecer o irrefletido, a sombra. Aquele pedaço lá do Merleau-Ponty, atenção, doutorandos, citem, como na metodologia. Atenção aos doutorandos de plantão que me escutam, aperreados com a metodologia, né? Então, esse trecho que eu li, eu digo, gente, o cara resumiu assim, né? Lindamente, que eu leio e releio, minhas páginas de signo já estão arrancadas, e hoje quase que arrancavam as 3 para ler só a página. E é ali que está o negócio, sabe? Está ali, tem que ler, reler e se movimentar com esse negócio. A redução não é só suspender, não, é movimentar o negócio, sabe, gente? Inclusive, está atento, né? Uma espécie de escuta sensível, flutuante, ao irrefletido, a essa sombra, né? Aos reflexos, né? Que nos dão a pensar e que faz sentido naquele momento histórico e depois pode ser repensado, tá? Não é eterno, não é universal. Então a redução, ela não visa a redução fenomenológica, né? Eu gosto de brincar com os meus alunos, não é redução de molho, de tomate, não, é uma redução fenomenológica, que eles gostam de fazer umas misturinhas. Eu digo, olha, gente, é a redução fenomenológica, né? Que não visa uma verdade em si. Tá? Até porque, para a fenomenologia, não existe esse negócio do em si, o para si, o em si, como sendo um objeto da verdade, o para si como eu interpreto essa verdade. Esqueçam isso. Como percebemos, como o que faz sentido, o que significa, né? Como nos atinge, como diz o Paulin, no espaço sensível do coração. Também, né? E aí eu já faço aqui, que ia ser no final, mas eu já me lembrei, de que o sentir, né? A fenomenologia tem a ver com o sentir, com a sensibilidade. Né? O corpo é um sensível exemplar, porque é a partir dele que nós percebemos os outros sensíveis, também exemplares, mas o corpo é o sensível exemplar, porque exatamente é ele que nos permite, não é, essa integração, essa síntese perceptiva entre as sensações, então todo o aparato neurológico, etc. e tal, mas também
os afetos, o sentimento, né? Nosso psiquismo, toda a cena lá do inconsciente e tal, e tal, e tal, e o sentido semântico, lógico, epistemológico, linguístico, ou seja, está tudo aí, né? No sentir. Então, o Merleau-Ponty, a fenomenologia, e sobretudo o Merleau-Ponty, vai pensar a partir desse espaço sensível, né? E um sensível que não é só a sensação neurofisiológica, mas não é também só o sentimento, não é só o sentido semântico, mas é a integração disso. Então, é por aí que a gente pode começar a falar dessa redução, né? E, obviamente, o que faz sentido para mim, né, não necessariamente faz sentido para o outro, há uma alteridade aí também. Então, a gente começa a entrar no campo da intersubjetividade, da adversidade, da alteridade, e também que é um campo intencional. Né? A intenção, tensão, há uma tensão. Nem sempre a minha maneira de compreender, de perceber, entende? Ela é inteiramente compreendida, percebida da mesma forma pelo outro. E esse outro é o outro sujeito, a cultura, a história, tá certo? É a ideia do outrem, né? Em francês seria l'autrui, outrem, que para dar essa dimensão, que não é só o humano, mas a história, a cultura, enfim, essas dimensões mais amplas, né? Pensar, então, também ativar, quando a gente fala do irrefletido, né? E da sombra, a gente também está falando um ponto cego da consciência. Um ponto cego da consciência que justamente remete a essa intencionalidade, né? E na fenomenologia da percepção, eu vou ler um pequeno trecho para a gente entender o que é a intencionalidade. E essa ideia da alteridade e de como nós somos compreendidos e como as coisas que percebemos, por vezes, têm dimensões conflitantes também, né? Ele diz assim, na Merleau-Ponty, na Fenomenologia da Percepção, página 17, na tradução do professor Alberto de Castro, é isso? Depois eu posso conferir. Eu acreditava ter me calado por fadiga. Tal ministro acreditava ter dito só uma frase de circunstância. E eis que meu silêncio ou sua fala adquirem um sentido ou uma tomada de posição. Então, isso é a ideia dessa intencionalidade, né? É como a minha fala ou o meu silêncio é uma tomada de posição, é um movimento em direção ao outro, entende? Isso a gente precisa compreender. Não é só um juízo, né? Não é só um julgamento teorético, sabe? Da verdade, da razão, mas é também uma operação expressiva. Isso está no Husserl, inclusive. Muita gente diz, porque a fenomenologia, com essa ideia de textualidade, é presa às filosofias da consciência, é idealista, não presta. Eu escutei muito isso no meio do mundo, mas tudo bem. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Porque existe exatamente essas zonas de silêncio, né? Essa atitude, o ponto cego da consciência, entende, gente? O irrefletido, o próprio inconsciente, no sentido freudiano, que também Merleau-Ponty, né? já considerava no seu pensamento desde a fenomenologia. Ele vai aprofundar esse diálogo com Freud, sobretudo nos cursos do Colégio de France. Na verdade, desde a estrutura do comportamento. Mas ele começa lendo Freud por Politzer e depois resolve ler Freud por Freud mesmo. Enfim. Mas nunca fez análise. Merleau-Ponty. Então, assim, eis o sentido da intencionalidade, né? Fenomenológica,
que se inscreve no campo de uma racionalidade, que é uma forma, a racionalidade é isso, né? Uma maneira de organizar, é um logos, né? Uma maneira de organizar, mas que é aberta ao mundo da vida, da historicidade, ao impensado, que nos dá a pensar e que nos move. Então, essa primeira parte da minha fala, que já vai em quase uma hora, misericórdia, não falei disso tudo não, a Soraya falou um pouquinho do início. Então, eu entro agora no corpo. Quer dizer, já entrei, né, gente? Já estou aqui no corpinho, mas vamos, assim, numa aula, né, didaticamente, vamos falar um pouco sobre, dito isso, sobre a fenomenologia, e onde Merleau-Ponty se inscreve, né, para pensar o impensado da própria fenomenologia, e isso tem muitas consequências, mas não teria tempo aqui para trabalhar tudo isso. Vamos falar um pouquinho do corpo, tá? Sem dúvida, o Merleau-Ponty não é um filósofo fundamental para pensar o corpo, é fundamental, não tem jeito, gente. Eu falo, não dá, sabe? Precisa ler o Merleau-Ponty, até para dizer que não quer né, aquilo ali, mas é difícil não querer, viu? Porque, vou logo dizendo, porque é muito interessante, é muito rico, né? E os seus alunos, quem eram os alunos do Merleau-Ponty? Foucault, Deleuze, Claude Lefort, pessoal barra pesada, né? Não tem jeito, tem que passar por essa visão do corpo, porque eu sempre digo assim, o Merleau-Ponty fala do corpo numa tese de Estado, né? Em 1945, dizendo, olha, gente, o corpo tem uma espacialidade, se move, mas não é um simples deslocamento no espaço, tem desejo, sexualidade, tem um capítulo, o corpo é sexuado, né? A fenomenologia da percepção, e tem linguagem. Então, assim, ele coloca o corpo no centro da filosofia. O corpo que vinha assim, né? Nunca saiu de cena, nunca saiu, mas ali, relegado a uma condição de instrumental, né? Acessória, etc., ele trouxe para o centro e abriu, o que eu gosto de dizer, um canteiro, né, de obras, um ateliê enorme de possibilidades para pensar e viver o corpo, né, e sentir o corpo, do ponto de vista estesiológico. Enfim, então, eu acho muito rico esse pensamento do corpo, né, sobre um pensamento que é corpóreo no Merleau-Ponty. Não é só um pensamento sobre o corpo, mas é um pensamento que ele diz, o conhecimento é um ato do corpo, é o corpo que nos permite conhecer, sentir, pensar, né? Ele coloca a coisa, ele vira o jogo, como diz a Claudembert, ele vira as cartas, né? É uma outra revolução. Teve a revolução copernicana da linguagem, mas ele faz, e é isso eu estou colocando agora, me veio isso, de colocar o corpo assim, sabe? Em evidência, mas não é evidência apodítica, não, essa é do sentir, o corpo estesiológico, do sentir com o outro, com a alteridade, inclusive, né? E tudo mais. Bom, lendo a fenomenologia da percepção, a gente precisa estar bem atento, né, ao estilo do próprio Merleau-Ponty, que é assim, ele começa afirmando, por exemplo, ele começa falando do esquema corporal do ponto de vista neurológico. Aí aquele leitor apressado, que ele já advertiu lá no início, mas que apressado não viu nem a advertência, continua. Aí o que é que faz? Para no primeiro parágrafo, que normalmente tem umas 4 páginas. Parou ali. Então, o esquema corporal para Merleau-Ponty é isso. Mas não é só isso. Não é só o esquema corporal para Merleau-Ponty, tem outros elementos. Então, eu defino aqui, tentando resumir, né, para que a gente tenha tempo para o debate, para a conversa, a noção de esquema corporal é fundamental para pensar o corpo próprio, esse que eu chamo de meu,
porque é esse corpo que é a síntese expressiva do meu ser no mundo. Então, essa é a ideia fenomenológica que vem do Russell e que o Merleau-Ponty pega, né, para si e transforma, né, através dessa ideia do impensado que eu já falei. Então, o esquema corporal tem esse aspecto neurológico, certo? Como sendo esse entre aspas, quem usa é o próprio Merleau-Ponty, não sou eu não. Resumo da nossa experiência corporal, tá? Que envolve a propriocepção, a lateralidade, a localização dos estímulos no corpo. Aí agora eu estou tocando meu ombro, ainda bem que eu consigo identificar, estou tocando meu nariz, né? Então, eu estou sentindo a temperatura do meu corpo. Então, esses dados neurofisiológicos que são fundamentais e que é a base do esquema corporal, portanto, do corpo próprio. Mas ele não é apenas, né, esse corpo próprio, não é apenas, e o esquema corporal não é apenas o resíduo sinestésico, ou seja, uma cópia, um decalque, um desenho dessas sensações todas que eu mencionei, de localização de parte do corpo no espaço, etc. Né? Ele é mais que isso. Aí tem que continuar a ler o restante do capítulo, para entender que essas sensações sinestésicas me dão, que a gente gosta disso, a psicomotricidade adora isso, nós aprendemos isso, todos nós aqui provavelmente aprendemos com a psicomotricidade, o Lebuche, o Poia Limitada, que o esquema corporal é a unidade do corpo, né? É aquela consciência, a tomada, até a expressão do próprio Piaget, tomada de consciência, na verdade vem tudo isso do Vallon, né? E todos os outros usam. É a tomada de consciência global do nosso corpo. Ótimo, então é uma coisa mais psicológica, né? Neurofisiológica, mas tem essa ideia mais psicológica da consciência e tal. Aí a gente diz, pronto, então é isso o corpo próprio? Não só. Né? Então, ele tem a ver com o aspecto neurológico, tem a ver com esse aspecto psíquico da representação, mas ele é também, e aí onde entra a pegada intencional, né? É a nossa maneira de se dirigir ao mundo. Ai, me arrepio. Ui! Né? Essa maneira própria claro, inserida numa cultura, numa história, mas também pessoal, sabe? Né? Muito particular, que difere de Beth, que eu vejo aqui, que difere para Maria, para Soraya, para mim, para Francisco Júnior, enfim. É outra coisa, é um estilo de se mover, né? Também. Então, o esquema corporal tem tudo isso. Então, esse aspecto mais intencional, dessa intencionalidade, que o Merleau-Ponty vai aprofundar isso. Em diálogo com a psicanálise, tanto a psicanálise existencial, né, a design-análise, como a psicologia freudiana, para tratar do desejo, a intencionalidade como modo do desejo também, sabe, gente? Uma percepção erótica da vida. Essa expressão é dele, é porque meus amigos ficam rindo que eu sou erótica. Eu não. Isso aí é coisa do Merleau-Ponty, percepção erótica. Eu apenas citei, porque me interessei, obviamente, pelo tema, né? Então, ou seja, veja como é rico a noção de corpo, né? Você tem vários aspectos que são integrados no movimento. Então, o movimento não é só um simples deslocamento. Simples não, né? Porque deslocar o corpo no espaço nada tem a ver com o simples. É bem complexo, né? Mas não é só uma questão mecânica ou biomecânica. É isso, mas todos esses projetos existenciais que eu mobilizo quando eu atuo no mundo, quando eu me expresso, né? Então, o canto, a dança, o Merleau-Ponty dá o exemplo da dança, né? Como um hábito motor, né?
onde há toda uma inscrição da cultura, do simbólico, da técnica, né? Porque ele também é um leitor do Marcel Mauss, para a gente lembrar aqui a dimensão antropológica, mas também subjetiva e intersubjetiva, né? Sabe? Então, eu acho bastante rico essa ideia do esquema corporal. Mas, até então, eu já vou me encaminhar para o fim da minha intervenção, nesse primeiro momento. Até então, eu estou falando desse sujeito pessoal, né? Do corpo próprio, esse que eu chamo de meu, mas algo falta, né? Eu não vejo meus olhos diretamente, a não ser por intermédio de um instrumento da cultura, um espelho, uma câmera. Eu não vejo meu dorso, a não ser pelo olhar do outro. Então, no nosso próprio corpo, né, isso o Merleau-Ponty vai explorar muito no visível e no invisível, já chegando mais para o final, né, da sua obra, porque ele nos deixou muito jovem, aos 52 anos, 53. Com tudo isso para a gente pensar, né, sobre o corpo e viver o corpo. Então, o que falta, né? O que falta ao meu corpo é esse eu que tu vês. Ele usa o Paul Valéry. Ele não vai buscar na filosofia, na psicanálise, ele vai buscar lá no poeta Paul Valéry para trabalhar com a questão, que é filósofo também, né? Mas, sem dúvida, um grande poeta, para dizer assim, olha, o que me falta é esse eu que tu vês. Pensem depois sobre esse verso, né, belíssimo do Paul Valéry, nos seus ensaios. O que me falta é esse eu que tu vês. Portanto, o meu próprio corpo convida, convoca, né, o outro, o corpo do outro, o olhar do outro, né? Na fenomenologia da percepção, num capítulo mais para frente, lá quem chegou na página 471, né? Com muito fôlego, haja movimento, vai ler. Quando o meu olhar cruza com outro olhar, eu reefetuo a existência alheia em uma espécie de reflexão. Aqui não há nada como raciocínio por analogia, eu me comparar a outro. Nada disso, né? O que me falta é esse eu que tu vês. É lindo isso. Eu podia ficar aqui a tarde inteira, mas aqui em Natal, não sei em São Paulo, está muito quente. Vamos para frente. Então, há uma correlação interna entre o meu olhar e o olhar do outro, sabe, gente? E é isso o Merleau-Ponty vai chamar lindamente, junto com o Russell, por isso que eu chamei o Russell desde o início para essa conversa, que é intercorporeidade. Então, nós precisamos falar sobre intercorporeidade, né? Sobre essa correlação, né? Alguns vão chamar de empatia, mas é mais do que a empatia. Mas não é só. É uma correlação. É na minha própria corporeidade que falta um pedaço. Né? No meu dorso, eu não consigo ver, chama o outro, né? É olhar, eu preciso desse olhar para me constituir, inclusive, como sujeito, né? Entre aspas. Então, todas as intenções vão se movimentar nesse espaço de falta, inclusive, né? Nesse espaço intercorpóreo do meu corpo e do corpo do outro. Tá bom, gente? Então, esse corpo do outro não é um objeto para mim, né? Não o apreendo em sua evidência, como poderia ser como um objeto, que eu circulo, descrevo, não é? Não. Nem como uma analogia, uma comparação comigo mesmo. Ele é o que falta. Então, é o enigma, é a impossibilidade de uma descrição completa, a redução fenomenológica que ela encontra, né? Assim, a sua dimensão expressiva, digamos assim, né? Como relatar? Né? Isso é da ordem de uma impossibilidade
Mas essa impossibilidade é um debate, eu gosto de fazer esse debate com a Claude Ambert, que não me cala. Ela não é um impedimento, mas é exatamente o que move, né? O enigma, o mistério, o desafio, a impossibilidade, né? A impossibilidade, e por aí vai. E assim eu queria... Bom, e aí a gente entrou, assim, talvez rapidamente, eu não sei, com esse tema, nessa ideia do corpo estesiológico, né? Que esse corpo que está aí colocado nessa dimensão do sentir, da sensibilidade, como eu já dimensionei, e que abre, do meu ponto de vista, para a educação física e os esportes, muitas possibilidades, tá? Muitas possibilidades, como a Soraya já falou, tanto estéticas quanto éticas, no campo mais abrangente dessa ecologia corporal, como eu tenho trabalhado com o Bernard Andrier, não é? Nós publicamos um conjunto de ensaios esse ano sobre a ecologia corporal, emergir na natureza, né? Enfim, onde eu desenvolvi um pouco mais essa noção da estesiologia nesse contexto da ecologia corporal. Mas eu queria, para terminar, porque esse corpo estesiológico, para mim, né, está muito bem. O Merleau-Ponty trabalha nos esboços do curso da natureza, mas no Olho e Espírito, né, eu tenho várias edições, eu vou ler um trechinho dessa da Kozak Naif, né, que infelizmente não tem mais, né, a Kozak Naif, mas eles fizeram várias edições belíssimas, muito estéticas do Merleau-Ponty. E me parece que eu comecei desse corpo próprio, né, e vou ler esse trecho do Olho e Espírito, que foi o último escrito, o último ensaio que o Merleau-Ponty publicou antes de sua morte, em 1961, né, que me parece que nesse trecho também tem pérolas, preciosidades, né, como a Marilena Chauí diz, né, como um talismã, que a gente olha para ele, fica ali guardado por muitos anos e séculos, né, esperando que alguém olhe para ele. Eu me lembro também da canção do Chico Buarque, né? Os escafandristas virão chafurdar lá no quarto, na sala, não sei por onde. Bom, enfim. Eu vou ler aqui. Eu amo essa música, amo o Chico e essa música eu acho perfeita. Mas vamos a Merleau-Ponty. No Olho e Espírito, na segunda parte, ele diz assim: o pintor emprega seu corpo, diz Valéry, ou Valéry, mais uma vez. E, de fato, não se percebe como um espírito poderia pintar. É oferecendo seu corpo ao mundo que o pintor transforma o mundo em pintura. Para compreender essas transubstanciações, é preciso reencontrar o corpo operante e atual. Aquele que não é uma porção de espaço, um feixe de funções, mas é um entrançado de visão e de movimento. E esse entrançado de visão e de movimento é o corpo estesiológico. E é isso que eu queria, nesse momento, falar para vocês. É isso. Obrigada, professora. Linda aula, maravilhosa. Trazendo com leveza, né, esses conceitos tão complexos da nossa área. Podemos abrir, então, um espaço para perguntas. Se alguém aqui da sala quiser fazer pergunta, pode abrir a câmera e falar. Eu vou ver aqui no chat também, que tem.
Sim, eu posso, se alguém quiser que eu fale um pouco mais sobre alguma noção, não é? Que eu passei, talvez tenha passado um pouco rápido, né? A gente pode agora conversar sobre isso. Gente, aqui está muito calor. Aqui está melhorando um pouco. Aí, Misericórdia. aqui, Petrúcia, dona e proprietária da fenomenologia no Brasil. Sou não. Alguém pediu se a senhora poderia falar um pouco mais sobre esquema corporal. Eita. É interessante, né? O esquema corporal, como eu disse, eu acho que é uma noção, eu não sei quem perguntou, mas assim, é uma noção muito importante para a educação, né, gente? Em geral. E ele tem essa riqueza de aspectos, de nuances, né? Porque ele envolve a dimensão neurofisiológica, né, com os próprios receptores que nos dão esse sentido sinestésico, tá? Mas também os aspectos psíquicos, né, de uma representação do corpo, tá? De como nós representamos o corpo. Então isso ficou muito, digamos assim, visível, por exemplo, naqueles desenhos da figura humana, onde a gente pede para as crianças, e eu também peço para os adultos desenharem, né, um corpo humano, e aí você vai identificar a espacialidade, quer dizer, a posição do corpo no espaço, as partes do corpo. Então, é uma representação dessa unidade sensório-motora, não é? E é também uma maneira de exprimir que o corpo está no mundo, é uma intencionalidade. Então, o corpo é intencional, ele se move em direção ao mundo, né? Então, quando eu danço, por exemplo, não é só uma repetição de movimentos, né? Há ali um projeto existencial, mesmo que eu não saiba, mas aquilo faz sentido, né? Aquilo me expressa como um sujeito, né? Me afeta, né? Por exemplo. Então, há um aspecto afetivo também no esquema corporal que a psicanálise vai chamar de imagem corporal, né? Mas, na verdade, a nossa corporeidade e como Merleau-Ponty compreende o esquema corporal, ele não compreende só a base neurológica, a base psicológica, né, da consciência, mas também a parte afetiva e inconsciente, que, tecnicamente, na psicanálise, nós chamamos de imagem corporal. Mas, no pensamento do Merleau-Ponty, quando ele fala no corpo próprio, essas três dimensões já estão colocadas, né? Entende? Não sei se deu para esclarecer. Com a noção de corpo estesiológico, ele vai mais a fundo nessa noção mais assim, relacionada ao inconsciente, né? Ele traz a Melanie Klein, que é uma psicanalista inglesa importante, né? Uma das primeiras analistas de crianças, né? E vai falar dessa relação da criança com o corpo da mãe, principalmente o seio, como sendo uma representação, por exemplo, de todas as demais relações afetivas que nós podemos construir ao longo da nossa vida, sabe? Então é muito profundo lidar com o corpo do outro, e isso eu aprendi com meu mestre Edson Claro. Lidar com o corpo do outro, né, é algo que exige muita responsabilidade. Muita responsabilidade, porque nós estamos ali, né, trabalhando com esse sujeito, né, na sua dimensão talvez mais profunda mesmo. Petrúcia, olha, tem várias mensagens elogiosas no chat. Petrúcia maravilhosa, Rainha Petrúcia, Viva Petrúcia. Muitas mensagens de obrigado. Viva. Eu não vejo, né, o pessoal lá no negócio, mas beijinhos.
Eu queria também, bom, tem algumas perguntas aqui, eu vou passar para você, Petrúcia, mas uma especial da professora Michele Carbinato, que está nos assistindo. Michele é da EFE também, ela é do Departamento de Esporte, especialista em ginástica, e trabalha com fenomenologia também. E aí, junto com a pergunta dela, algumas perguntas de outros colegas também, perguntando como trabalhar iniciação esportiva, quais conceitos seriam importantes para iniciarmos? Ressignificação do ensinar e aprender esporte. Eu não ensino esporte, né? Eu acho que na educação, eu sugiro o livro do Wagner Moreira, né? Wagner V. Moreira, que inclusive foi meu orientador. O Wagner, ele faz essa abordagem da educação física escolar a partir da fenomenologia, né? Aliás, quando eu o vi pela primeira vez na Unicamp, eu já me apaixonei. Eu e a professora Karenine, não fui só eu, não. E ele falando exatamente isso, sabe, Michele? De como, nos ensinando a ensinar o esporte, digamos assim, agora, fenomenológico, de modo fenomenológico, né? Então, eu sugiro fortemente, mas sem dúvida nenhuma, essa ideia do esquema corporal, da sensibilidade, da motricidade como sendo uma forma operante, expressiva do ser no mundo, né? Não é só o movimento em si, mas é o sujeito que se movimenta, então há alguém ali, né? E esse alguém conta. Então, acho que são princípios fenomenológicos. Agora, do ponto de vista mais pedagógico, eu sugiro fortemente o trabalho do Wagner, o próprio trabalho do professor Helenor Kunz, né, que é a Soraya, que o Kunz também tem uma abordagem fenomenológica. Então, e eles trabalham mais na dimensão do esporte. Eu tenho minha trajetória, né, Michele, é mais na área da educação, de uma forma mais geral, a questão da dança, da consciência corporal, né? Então, aliás, hoje de manhã, antes de vir para cá, eu dei minha aulinha lá de consciência corporal. Meus alunos queriam ter 50 alunos na remota, de consciência corporal. Então, não é fácil expressar corporalmente. Fizemos nosso Feldenkrais de todos os dias, bonitinho e tudo. Bem bonitinho. Eles adoram. Adoram, gostam demais, acham diferente, sabe? Enfim. E eu acho que é assim, mas é pensando dessa maneira. Eu acho que tem uma atitude fenomenológica. Antes de ter uma técnica, tem a atitude, sabe? Eu aprendi isso muito com Wagner Moreira, a atitude. No início eu não entendia bem, mas depois eu fui entendendo. E a gente vai criando o nosso estilo, não há um modelo. Eu acho que isso é legal da fenomenologia, e como eu compreendo uma possibilidade de uma educação a partir da fenomenologia, seja ela o ensino de esportes, de arte, da matemática, né? Porque há grupos que trabalham com o ensino da matemática com a fenomenologia, né? Eu acho que a ideia é do princípio, sabe? Da atitude, do estilo, que está muito ligado com a escuta sensível, com a ideia da criação, da invenção, das possibilidades de uma forma mais ampla, né? Agora, do ponto de vista da educação física e dos esportes, eu sugiro, né, a leitura mesmo desses dois autores classiquérrimos, né, da educação física, o Kunz e o W. Moreira. Muito bem. Professora, tem uma solicitação aqui para a senhora comentar alguns temas em Merleau-Ponty. Então, uma delas é a questão da memória do corpo, e a outra é um que sempre aparece também, essa questão do olhar erótico e do corpo. Erótico, não é? É duas aulas, Bárbara. A ideia da memória está ligada com a temporalidade, né? Porque é um ser que se inscreve no nosso corpo, ele se inscreve numa temporalidade, né? E a memória,
não é só um receptáculo de engramas, né? Sabe? Como aí daquela ideia, né, neurológica. É isso, mas a memória é aquilo que, no presente, nós convocamos ou recriamos de um passado, né? Então, há uma operação expressiva também em relação à memória, né, ligada à nossa temporalidade. Quer dizer, como é que eu vejo o meu passado de hoje, no presente. Eu estou no presente. E as minhas memórias, elas não existem lá guardadinhas, né? Elas existem, a gente sabe que tem um campo neurológico, mas para a fenomenologia, a memória, ela como diria o Manuel de Barros, inventada. Né? Ao trazer para o presente, né, eu vou colorir essa memória de modo diferente, né, do que eu vivi no passado. O Merleau-Ponty, aliás, tem uma passagem maravilhosa, que eu não sei se eu vou... sobre essa coisa do tempo. Que é na página final, na parte final, né, na última parte da fenomenologia, sobre o tempo, né? Mas eu não vou agora, não sei se eu vou conseguir achar, assim, de pronto. Achei. Do capítulo exatamente sobre o outro e o mundo humano, né? Na página 463, nessa tradução do professor Carlos Alberto Ribeiro de Moura, que é professor aí da USP, né, do Departamento de Filosofia. Então, ele diz assim, ó, estou lançado em uma natureza e a natureza não aparece somente fora de mim, mas nos objetos sem história. Ela é visível no centro da subjetividade. Então, a ideia da memória tem a ver com essa ideia da subjetividade e da historicidade, né? As decisões teóricas e práticas da vida pessoal podem apreender à distância meu passado e meu porvir, com todos os seus acasos, um sentido definido, fazendo-se acompanhar-se por um certo porvir, ou seja, com a historicidade da minha vida. Então, a memória tem a ver com isso. Mas é no presente que eu compreendo meus 25 primeiros anos como uma infância prolongada, que devia ser seguida por uma servidão difícil para chegar, enfim, à autonomia. Se me reporto a esses anos, tais como os vivi e os trago em mim, sua felicidade recusa-se a deixar-se explicar pela atmosfera protegida do ambiente familiar. É o mundo que era mais belo, as coisas que eram mais atraentes, e nunca posso estar seguro de compreender o meu passado melhor do que ele se compreendia a si mesmo quando o vivi, nem fazer calar o seu protesto. Então, acho que a memória tem a ver com isso, né? E por aí ele vai. Então, é muito interessante essa ideia da memória. Bom, a percepção erótica, crianças do meu Brasil. Isso não está nem na hora da gente falar sobre esses assuntos, mas vamos lá. Brincadeira. O corpo é sexuado. Está lá na fenomenologia. Quando o Merleau-Ponty traz, né, 40 anos antes de Michel Foucault dar o seu curso sobre a sexualidade no Colégio de França, ele está baseado em Freud, Merleau-Ponty, né? A ideia de que a sexualidade aí tem a ver com eros, né? Com impulso, com a pulsão de vida, sabe, gente? Não é só com o ato sexual, é também, mas não é só, tá? Então, ele vai citar lá o exemplo do Schneider, né? Que Schneider é um personagem fantástico da fenomenologia da percepção, né? Que teve uma lesão de obus durante a guerra e perdeu muitos dos seus movimentos, inclusive simbólicos, e perdeu essa percepção erótica. Não é a função sexual, que até se ele fosse estimulado lá, certo? Funcionava, mas não é disso que a gente está falando no erótico. É o desejo, é o mover-se para essa percepção erótica
tem a ver com isso, né? Tem a ver com esse desejo, com a pulsão de vida, sabe, gente? Que, aliás, não é preciso reavivá-la a cada dia, sobretudo nesses tempos sombrios que nós estamos vivendo, com tanta devastação, né? Ecológica, política, econômica, subjetiva. Então, é preciso pulsar, 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 pulsar. Como diriam os titãs. E o corpo ainda pulsa. Né, Léo? Edeilson, eu não sei responder essa sua pergunta, é muito difícil. O negócio do Enem, negócio, quais são, como é, nos desafios. São muitos. Primeiro, essas aulas remotas, né? Eu acho que já tem uma coisa do corpo que falta, né, gente? Não é? Eu acho que, aliás, eu acho que essa pandemia, ela trouxe para o dia a dia, para o nosso cotidiano, as incertezas, né? A morte o corpo, né? Uma atenção, né, ao corpo diferente, né? O contato. Não sei como é que vamos lidar exatamente com isso, né? Então, essas aulas remotas, assim, eu particularmente, eu sinto falta, como agora, falta, né? Esse eu que tu vês. Falta, a gente não se sente abraçado assim, sabe? Né? Então, acho que é um desafio, mas eu acho que o desafio também na educação física é a gente não perder também, exatamente não perder a sensibilidade, esse corpo sensível exemplar que nos deixa, né, que a educação física, entre aspas, pode se aproximar talvez pouco mais do que em outros componentes curriculares, por exemplo, né? Então, esse corpo é algo assim, eu acho que a ideia é um desafio ainda, né, para a educação física, porque a gente tem tanta coisa bacana sobre o corpo, né? Método da educação física, abordagem fenomenológica, com muitas perspectivas construídas ao longo dos últimos 30, 40 anos, um pouco mais, talvez, sobre o corpo, a própria psicomotricidade, e que, às vezes, me parece que a gente não tem dado a devida atenção. Então, a memória é importante também para a educação física. Petrúcia, tem um conjunto de perguntas aqui sobre a educação física. Sim. O que será que falta? O que devemos considerar para o futuro da educação física, nessa perspectiva da fenomenologia? Também como trabalhar com ensino básico ou com deficientes, compartilhando essa atitude fenomenológica. O que você sugere? Olha, eu estou coordenando uma pesquisa agora, né, com financiamento do CNPq, que chama Corpo Fenomenologia no Brasil. E eu tenho encontrado coisas muito incríveis de pessoas de várias áreas, né, na educação física também, o foco é educação física, sobre a perspectiva da fenomenologia na educação, de uma maneira geral, em artes, em educação física, né, na própria psicologia, enfim. Eu posso falar de como eu trabalho, né, gente? Como eu tenho, assim, Então, assim, eu nunca deixei, por exemplo, de dar meus ateliês de consciência corporal. Como dizem meus alunos, professora, é a prática da filosofia, né? Eu digo, se vocês gostam de pensar assim, eu aceito. Eu acho que nós temos... Não existe um modelo, sabe? Não existe existem variações, possibilidades de você trabalhar com a perspectiva essa talvez seja uma dificuldade para mim não é exatamente a beleza da fenomenologia, não querer instrumentalizá-la num modelo, sabe?
no modelo pedagógico, no modelo metodológico. Não, ela é algo que nos permite o diálogo, né? O diálogo, a solidariedade dos saberes, são expressões que o Edgar Morin usa, mas que estão lá em signos, nessa obra que eu falei do Merleau-Ponty. E então eu acho que eu não gosto particularmente de apontar modelos. Eu posso falar do que eu faço na minha prática como professora, né, gente? Eu trabalhei em escola, trabalhei em academia de ginástica, trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte eu nem me lembro quantos anos mais. Eu esqueci os anos. Faz tanto tempo. Com dança e com consciência corporal, né? Que é as coisas, assim, as práticas que eu mais me aproximo, né? Porque eu acho que a educação física tem essa coisa da prática mesmo, né? Vamos falar da prática mesmo, sabe? Do mover-se, do movimento. Eu penso que não pode ser só algo, tem que sentir no corpo. E eu acho que a fenomenologia nos ensina isso, essa atitude estasiológica, do sentir mesmo, sabe? Da motricidade, do se movimentar. Agora, as técnicas que nós podemos usar para isso são muitas, né? Que traga benefícios, sabe? Benefícios para a gente ser mais criativo, mais para a autonomia, para a liberdade, né? Liberdade de pensar, de se expressar, de gostar, de amar, de desejar, sabe? Eu penso assim, penso dessa maneira, de criar, com certeza, de refletir, né? De silenciar por vezes também, né? Então, acho que é isso aí. Tá? Sem um modelo, mas com essas variações, né? Que eu diria estasiológicas, os horizontes de possíveis. Né? Tem uma coisa que eu queria ler, mas eu não sei se eu vou. Eu tenho tanto papel aqui na minha frente. Eu aprendi isso também com o Merleau-Ponty, que assim, diz que ele fazia notas, né? Mas que só dava uma rabisaca, assim, a nota da rabisaca, para quem não é aqui do Nordeste, é uma olhadela, assim, uma olhadela e seguia, confiava no movimento da sua palavra. Então, acho que é isso, confiar na sua intuição, né, para ser professor, aprender com os alunos, né, são princípios, eu gosto de pensar como princípios. Tenho dificuldade de pensar em modelos. Vamos conversando aí que eu vou procurando aqui uma coisa que eu quero. Talvez seja... Achei. É uma citação também do Merleau-Ponty, né? Na página, na Fenomenologia da Percepção, página 475, que ele está falando do outrem, né? Das experiências, de como lidar com essa alteridade, a diferença, né, gente? Aí ele diz assim, ó, olha como é linda essa citação. Na experiência do diálogo, constitui-se um terreno comum entre outrem e mim. Meu pensamento e o seu formam um só tecido. Meus ditos e aqueles do interlocutor são reclamados pelo estado da discussão. Eles se inserem em uma operação comum, da qual nenhum de nós é o criador. Existe ali um ser a dois. Nós somos um para o outro, colaboradores em uma reciprocidade. Nossas perspectivas escorregam uma na outra e nós coexistimos através de um mundo. Então, é essa perspectiva, né? Não de trazer as coisas prontas, mas de criar, inventar, sabe? Um estado de invenção, como diria lá o Hélio Sica, que eu amo, de paixão, com seus parangolés, né? A arte é um estado de invenção. Aí a arte, assim, a filosofia, a vida,
É um estado de invenção. Todo dia. As células lá estão inventando possibilidades, né? Nossos neurônios, enfim. E aí nós vamos criando esse terreno comum da coexistência. E o que é possível, né? O Merleau-Ponty diz que a criança, né, ela tem essa percepção, né? Ela não precisa esperar o costo com 12 anos, quando ela vai chegar a idade do costo, sabe? Aquela ideia da idade dos, né? A idade dos homens, desde Rousseau, não, e depois os estágios pré-operatórios, formais, lógico, não. Esse sentimento mesmo, assim. E ali, a partir disso, né, da experiência mesmo, né, e dessas trocas, desse diálogo, dessa coexistência, nós podemos inventar conhecimentos, práticas, né, filosofias, vai tomando corpo, uma coreografia, né? A gente tem uma ideia, um movimento tema, uma ideia, acho que é mais do que é uma vontade, né, um desejo, e aquilo a gente vai buscando, né? A música, pensa, imagina. Às vezes não dá nada certo. Às vezes dá. Eu gosto de pensar assim, né? Coreograficamente. Muito bom. A própria experiência do pensamento, essa aula, né? Como diria já a minha antiga professora. Faz pensar, né? Se pensar. Muito bom, Petrúcia. A Cariline Cortino, ela coloca essa questão do retorno a muitos dos preconceitos, né? Ela escreve com relação ao ser humano, mas esses preconceitos passam pelo corpo, né? Seja racismo, questões de gênero, questões estéticas. Aí ela pergunta como é que a atitude fenomenológica de Merleau-Ponty pode nos ajudar a pensar e discutir esses temas tão atuais. Me parece aqui nesse campo da intercorporeidade, né? Da alteridade, da diferença como diferença. Né? Eu penso que não tem um pensamento elaborado sobre isso, não, viu, Karenin? Mas, assim, se eu fosse elaborar alguma coisa sobre isso, a partir da fenomenologia, eu iria ler os textos sobre o outrem, né? O outrem, sobre a intercorporeidade, a intersubjetividade, sobre a autonomia, sobre a liberdade, né? Sobre essa ideia, né, da liberdade como um campo, né, que a gente é tão difícil, né, de exercitar, né, e o Merleau-Ponty tem essa visão da liberdade em situação, né, justamente com toda a diversidade, né, e a gente poderia incluir os racismos de toda ordem, né, nesse campo aí, né, não são sinônimos, intercorporeidade e alteridade, mas pensar a intercorporeidade é pensar o que o Russell chama de o alheio, aquilo que, sabe, o alheio, o estrangeiro. Por isso que eu acho que tem a ver, o estrangeiro, o alheio, aquilo que não sou eu. Né? Porque não me reconheço, não me pertence, sabe? É muito interessante. Isso está, gente, nas meditações do Russell, né? Nas conferências de Paris. A quinta meditação é sobre o alheio, sobre essa alteridade. O Merleau-Ponty traz para pensar em signos, né? Esse livro que hoje eu achei que ele ia me ajudar, assim. E eu botei ele aqui. E é incrível, né?
incrível, Signos, é incrível, de ler e reler, da atualidade histórica. Você está aí com ele, né? Então, a gente se conectou aí na intercorporeidade. Exatamente para pensar essa alteridade, né? Esse humano em nós, que também é diferente, e ele se... Desde a guerra Ilie, a guerra aconteceu, né? Como lidar com os alemães? Por exemplo, durante a resistência, a França ocupada, né? Nos anos de guerra, como lidar com essa visão dos infernos na praça da Contrascarpe, com esses ônibus repletos de crianças indo para os campos de concentração, né? Então, esse olhar, Merleau-Ponty, é esse olhar aí. Então, ele é a guerra, né? A violência da guerra, sabe, gente? E ele vai trabalhar isso, né, na Guerra Ilie, exatamente como esse pensamento da liberdade em situação, mas também ele diz assim, é preciso sujar as mãos, nós não somos consciências nuas, é preciso tomar posição. Embora a própria tomada de posição não seja necessariamente aquela que, né, vá fazer um certo sentido em algum momento, né? Mas eu acho que essa ideia da intercorporeidade, né, ela precisa considerar a alteridade. Não só a alteridade como diferença, mas a adversidade. Não é só o diferente, é o adverso. É o alheio, é o estrangeiro, é aquele que não sou eu. Como considerar, né, isso? Então, é um campo ético, né, político, é um Merleau-Ponty político, sabe? Sem ser partidário. Mas é como viver na polis, como ler os autores alemães. Nós temos que ir à livraria da Rive Gauche, muito chique, fino e alinhado, para comprar os livros dos autores alemães, Husserl, Heidegger e tantos outros, para fazer suas teses. E aí? Mas não é um inimigo, não estamos em guerra. Entende? Então, olha o conflito, né? Não é só uma questão teórica, né? É política, é da ação. Né? E o mecânico, nós somos, nós, entre aspas, intelectuais, e o mecânico, ele vai precisar, isso é um exemplo que o Merleau-Ponty dá nesse ensaio, que abre o editorial político do Tempos Modernos. O mecânico, na sua oficina, ele vai precisar consertar o carro dos alemães. Porque ele precisa ganhar a vida. Então, assim, é a vida em última instância, que imprime sentidos. Não só a vida orgânica, é a existência, né? Para falar de modo mais fenomenológico, assim. E é na existência, é em situação, que nós podemos exercitar a liberdade. Ai, que lindo, Petrúcia. Me parece. Não tenho muita certeza, não. Mas do que eu me lembro, assim, do Merleau-Ponty, né? Sim, é um pouco assim que eu compreendo, né? Ele diria melhor e diria do modo dele. Por isso que os textos eu estou sugerindo. A guerra aconteceu, os signos. Porque tem esse Merleau-Ponty político, ele vai ser sempre ético e sensível, Merleau-Ponty, né? Mas tem esse aspecto político do seu pensamento que a obra Signos traz muito fortemente, né? A partir dessa política existencial, né? Eu gosto de pensar essa ideia de uma política existencial, assim, sabe? Que não é necessariamente partidária, pode ser, mas não é necessariamente, obrigatoriamente. Mas, sem dúvida, é uma afirmação da vida e da liberdade e da alteridade, que estão todas inscritas nessa ideia do corpo, né? E de uma intercorporeidade, porque eu sou esse
que me falta é esse tu, né? O que me falta é esse eu que tu vês. O Valéry. Muito lindo esse texto também do Valéry. É lindo demais, meu Deus do céu. Petrúcia, então só vou fazer o último bloco aqui, tá, pessoal? Tá. Não abusar tanto da professora, mas o Luiz Eduardo Benini, ele pergunta um pouco do autoconhecimento, da saúde mental, né, desses tempos, e como usar o conceito de corporidade para estimular esse autocuidado e essa saúde. E a Luana, ela coloca uma questão assim, de como é que a fenomenologia pode ajudar a gente a entender o incômodo que os alunos sentem, por exemplo, diante das câmeras, né? De ficar tanto tempo. Acho que é isso, né, Luana? Você me corrija, o tempo das câmeras, né? Você está falando. Tá. E eu queria que você falasse só um pouquinho, Patrícia, para encerrar, uma coisa que eu gosto muito quando você fala, que é da potência, então, esse corpo potente. É. Um eu posso, né? Eu acho que é isso, eu posso responder. Não é resposta, mas assim, a partir do princípio, Merleau-Ponty, né, ele traz na fenomenologia da percepção uma ideia de que a saúde, ele não fala de doença, né, mas de condição existencial, né, de que há uma condição, a criança, o louco, o doente, né, é uma condição existencial, né. Então, ali há um conhecimento, há uma maneira de ser no mundo, sabe? Então, isso é muito rico. E o corpo, como síntese expressiva da nossa presença no mundo, né? Ele, sem dúvida nenhuma, é o que permite, né? Esse cuidado. Então, assim, acho que o corpo, nessa dimensão, né? O corpo. E aí não há um modelo de corpo saudável, doente, sabe? Acho que quando você fala de corporeidade, de intercorporeidade, a gente não está falando, são condições existenciais, né? São expressões do ser, né? A criança, o louco, o velho, né? Então, assim, são maneiras, são momentos existenciais também. Acho que a temporalidade se inscreve no corpo, né? Então, a criança, o jovem, o adolescente, as preocupações, a maneira de se relacionar com o corpo. Então, acho que a gente poderia desdobrar muito. O esquema corporal e a imagem corporal não são fixos, né? Eles são dinâmicos. Então, é uma lição que o Merleau-Ponty aprendeu do próprio Schilder, mas também com a psicanálise, tanto a psicanálise existencial do Binswanger, né? Quanto com a psicanálise freudiana e com Melanie Klein, né? A ideia de você procurar integrar essas sensações, as percepções, sabe? Então, isso faz parte do cuidado, né? Da saúde mental, integrar o psíquico e o somático, sabe? Integração. Não é simples, porque as dissociações, né? Dependendo do grau, né, de comprometimento dessa saúde mental, a depressão, mas também outros distúrbios de ansiedade, nós vivemos muito isso nesse momento, né, gente? As fobias. Então, há todo um universo da psicanálise mesmo, né? Da psicomática psicanalítica, que trabalha com essa integração do corpo e da mente, né? E tem muito a ver práticas que vão tem o corpo cada vez mais sendo estudado, inclusive na psicanálise, né? O André Green, por exemplo, que é um psicanalista importante, é um leitor de Freud, né? Para tratar dessas questões das somatizações. A Júlia Kristeva, né?
também, sabe? Porque o corpo também é linguagem, né? A palavra tem uma sensação, né? A palavra granizo me remete, né, a uma sensação, portanto, a uma memória, e eu posso elaborar essa integração entre o psíquico e o somático. É lindo esse campo, eu sou muito apaixonada e tenho, assim, quero trilhar um pouco esse caminho aí da relação unindo psicanálise e fenomenologia a partir do corpo. Eu tinha notado umas coisas da potência expressiva, lá vai eu com meus papéis. E acho que isso tem a ver com o que Luana está falando, né? Dos alunos. Mas aí eu acho que é muito novo, né, gente? Né, Luana? Essa forma de dar aula, de ser, de assistir aula é muito nova, né, gente? Então, eu acho que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Eu vejo assim os alunos, e aí isso eu vejo também no presencial, sabe? Meus alunos de consciência corporal, que eu tenho um monte de alunos, Ave Maria. Eles têm vergonha de se expressar, sabe? Dependendo eles são ótimos, atletas, correm, joga bola, lá vai, para cima, para baixo. Mas na hora que eu digo, para e respira, acha difícil. Teve um que eu mandei eles fazendo o trabalho da percepção do corpo, que ele disse, Maria, a professora tem mais de 50 anos comigo. Faz tudo. E a gente não consegue. É bem legal. Depois eu vou pedir permissão a ele para usar. Porque é isso, assim, são outras maneiras, outras variações do corpo, né? Para lembrar o nosso saudoso Michel Serres, que nos dão assim, um certo estilo de se mover. E esse estilo de se mover, e na remota, né? Além dos alunos às vezes não tem o espaço, o corpo dá trabalho, né, gente? Precisa de espaço, precisa de intimidade, de uma privacidade, né? Eles dizem assim, mandam os e-mails, professora, porque eu estou assistindo aula no trabalho, aí eu trabalho, eu não sei como é que é o negócio de estar trabalhando assistindo aula, mas tudo bem, não vou nem entrar nisso. Mas, tipo, não está em casa, às vezes está no outro lugar, né? E aí, como é que vai se deitar lá para fazer as práticas? Não pode. Então, tem N fatores, N, que eu já disse, não vou fazer o papel da sociedade de controle, onde é que estão, onde é que não estão. Eu só digo assim, estão vivos, pelo amor de Deus, quem não estiver vivo, diga. Aí pronto. Eu não vou, gente, controlar esses alunos na remota, né? Então, assim, eles hoje, teve um que sumiu, eu chamei, já estava dando na vista, ele voltou. Mas acho que tem isso, tem a ver com... É o corpo que está lá, sabe, Luana? É o corpo. É o corpo que está lá, de um lado e do outro da tela. Esse corpo, até um corpo virtual, né? Não só esse corpo virtual telemático, mas o virtual aí sim, Soraya, como potência expressiva. Como é que eu vou aprender, né? Inclusive tem outro esquema corporal, que é assim, se eu estou no streaming, se eu quiser olhar para o cara que está me dirigir a quem eu estou vendo aqui na minha tela do lado direito, eu tenho que olhar para o outro. Uma coisa esquizofrênica, mas é assim, né? Porque é a história do espelho, enfim, é um negócio que é o corpo, ainda é a nossa corporeidade que permite a interação, né? Nessa intercorporeidade. E essa ideia da potência expressiva, né? É assim, ó, o corpo integra a fórmula do movimento, a fórmula secreta, misteriosa, desejada do movimento. Então, não é um eu penso, mas um eu posso, da motricidade que me coloca no mundo, no espaço, na relação comigo, com o outro, com o mundo virtual, enfim. Então, e
essa ideia, né, dessa potência expressiva do corpo, ela é pouco estudada, inclusive, no pensamento do Merleau-Ponty, mas eu acho que com a ideia agora do corpo estesiológico, a gente tem exercitado mais esse eu posso, né? Essa potência expressiva, que aí o expressivo não é como a gente às vezes reduz muito só pelo o artístico, nada contra, tudo a favor ao artístico, mas expressivo de uma forma mais geral, tá, gente? Então, me parece que é isso, assim, né? Acho que é. Muito bom, Petrúcia. Olha, tem milhões de mensagens de agradecimento pela tarde maravilhosa, pela aula incrível, por todo esse alimento, né? Essa nutrição também, de modo remoto, né, Luana? Ainda funciona, né? Ainda. A gente tem se surpreendido, né, Petrúcia, com esses eventos remotos, né? Se emocionado, percebido o outro também, né? Enfim, criado estratégias impensáveis, né? Por exemplo, achava que isso que a gente está fazendo aqui é uma coisa que não ia funcionar jamais, né? Então, também Pois descobri é. novas. Eu ainda estou elaborando tudo isso, assim. Então, assim, sem julgar, né, mas elaborando e vendo, assim, o que é possível, o que não é. E, enfim, eu fico pensando que se não tivesse sido assim, né, teria talvez, imagina a gente sem o nosso trabalho, sem essa possibilidade de encontrar com os nossos alunos, com os nossos colegas, sabe, para debater, inclusive para partilhar nossas angústias, né? Acho que é um espaço possível, sabe? Talvez não seja o ideal, não acho que seja, não acho. Eu quero me encontrar com as pessoas, me aglomerar, abraçar, com os meus alunos, dar sabe? Vamos, minha gente, correr pela sala. Mas dizer assim, olha, minha gente, vocês hoje estão muito suados, tomem banho, essas coisas que eu digo, assim, as brincadeiras que eu digo a eles, sabe? Mas, assim, sinto falta, muita falta da minha sala de aula, assim, física, né, espaço. Mas a gente tem o simbólico, né, também, então a gente vai vendo o que é possível, né, nesse momento, sabe? Para que seja menos angustiante, né? Redução de danos. Deixa mais fácil. Certo. Ai. Mas esse modo remoto permitiu, então, que a gente tivesse essa aula incrível com tanta gente do país todo. É certamente um aspecto positivo, mas muito enriquecedor essa tarde. Então, nesse sentido, eu queria te agradecer e queria dizer que a gente está contando aqui no relógio o tempo da gente encontrar pessoalmente e você vir dar essa aula presencial. Vou com o maior prazer. Partes, né? Todos juntos, né? É isso, eu que agradeço assim a todos, né, que estão aí do outro lado em suas casas e que tiraram essa tarde, sessão da tarde, né, para que a gente tivesse aqui. Agradecer também a Soraya, a gentileza, né, que ela mudou o horário, mas em função de alguns imprevistos meus. Então, é isso, estou contente, espero que tenha, assim, né, que ajude, que dê vontade das pessoas lerem fenomenologia, ler Merleau-Ponty, acho que esse é o maior, não convencer ninguém, mas despertar o desejo de ler, né, a fenomenologia. Eu já ganhei meu dia, minha tarde. E é isso, vou continuar fazendo isso, né? Que eu gosto, que me significa nesse período da pandemia, né? Nós passamos 5 meses lendo a fenomenologia da percepção com o grupo Estesia, que eu amo de paixão, e com muita gente, inclusive com o grupo Pula, né? Então, e era assim uma alegria, eu digo, gente, aquilo fazia todo sentido para mim, sabe? Foi um alimento mesmo, de dizer assim, ó, ai, vou ler
e vou assim, a gente vai hoje, assim, vai, né, a cada 15 dias se encontrar para discutir tal capítulo. E eu lia Merleau-Ponty, e aquilo me dava assim uma alegria, uma alegria mesmo, assim, sabe? Uma compreensão de mim, né, mesmo, e das coisas, enfim. E acho que o pensamento do Merleau-Ponty, para mim, ele tem essa função, sabe? É, de vida, de compreensão das coisas, sabe? Eu me vejo ali no texto, assim, e saio do texto também, não é? É um pensamento que convoca, né, a esse engajamento, sabe? É um pensamento que convoca a esse engajamento, e é um pensamento que, assim, apesar dele considerar a adversidade, né, é um pensamento que aposta nessa liberdade, na criação, na invenção, sabe? É um pensamento de vida. Maravilha. Eu sinto isso também, Petrúcia. Me afeta corporalmente a leitura de Merleau-Ponty e de Bachelard também. O Bachelard alegria, né? Eu sei, uma vibração, né? Ontológico, né? Mais do que uma coisa assim, é muito, é grande, né? Há esse impensado que eu falei no início, que nos dá a pensar, a inventar e abrir horizontes. Acho que é um pensamento que abre, sabe? Possibilidades, encontros. O eu posso. O eu posso. O eu posso. Petrúcia, queria te agradecer, então, novamente, imensamente. Muito obrigada. Aula maravilhosa. Depois a gente conversa, se a gente disponibiliza, deixa essa aula disponível, enfim, se você autoriza. Mas queria também agradecer a presença de todos vocês juntos, né, com a gente, alunos da casa, alunos de fora da casa, todos muito bem-vindos, muito obrigada. E dia 24 de novembro, então, poderemos estar juntos novamente com mais uma aula aberta. Agora com a professora Ana Zimmermann e com essa que vos fala também. Tá bom? Então, bom resto de semana para vocês. Uma boa tarde. Obrigada, Petrúcia. Obrigada pela presença, pessoal do Estesia, pessoal da Federal do Rio Grande do Norte. Aproveitem aí o calor. Aproveitem para ir numa praia isoladinha. Tudo bem aí, Maria? Aí. Tchau, pessoal. Sim, o grupo está aberto, Tamires. Pode escrever para a gente, viu? Tem um site, Pula EFEUSP, mas ele não está no ar essa semana, mas já ele está... Santarém, ei, coisa boa. Maravilha, Pará. Ai, gente, saudades. Eu tenho orgulho de dizer que eu conheço todos os estados do Brasil, viu? Então, eu fico muito contente com a presença de vocês. Alguns estados, claro, com mais profundidade, né, que outros. Mas apaixonado por esse nosso país. Ei, Estela! Obrigada, queridos. Tchau, Fernanda. Bom, eu vou encerrar, então, aqui a reunião, tá bom, pessoal? Deixo um beijo grande para vocês. Podem ficar tranquilos que eu pego o nome de todo mundo aqui no chat. Passo para a professora também. Grande abraço. Tchau, tchau.